Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe nesse dia. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos dar continuidade na nossa série, A Força da Mudança Interior. Que mudança é essa, pastor? O que aconteceu no meu interior? A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova pessoa totalmente por dentro, né? Então a gente está entendendo sobre isso lá no livro de Efésios. Eu comecei a ler com você. Se você não assistiu os primeiros vídeos, você vai ter que voltar lá, tá bom? Para fazer sentido para você. Então aqui em Efésios 2 está escrito: Ele lhes deu vida, eu já te expliquei isso, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então eu te expliquei, né, que nós, como descendentes de Adão, nascemos nessa condição de morte espiritual. Uma vez que Adão desobedeceu a Deus, ele herdou essa consequência de morte espiritual e passou a todos nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, fala isso claramente, que a morte entrou no mundo pelo pecado e passou a todos os homens, por causa de Adão. Todos gerados em Adão são gerados numa condição de morte espiritual por causa da desobediência. E aí ele ainda vai dizer assim no verso 3, vamos avançar. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então preste atenção. A condição de morte, porque Deus nos criou espírito, alma e corpo, tá? A alma é a sede das nossas vontades, sentimentos e pensamentos. O nosso espírito é onde recebe a influência e a comunhão com Deus. Então Deus nos criou para viver em comunhão com Ele no Espírito e na força de uma vida espiritual em comunhão com Deus, controlar os impulsos da alma, as inclinações da carne, para que eles não se manifestem no corpo. Isso que Deus criou. Então, quando o homem morre espiritualmente, ele perde a influência de Deus, ele perde a capacidade de controlar os impulsos da alma e a alma ganha espaço. Aqui, a gente vivia errado porque a gente vivia na força da alma. Inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, pensamentos. Olha aí, éramos por natureza filhos da ira. Então o homem ele foi criado, ele foi gerado com a natureza de Deus. Quando ele morre espiritualmente, ele perde a natureza de Deus por conta da desobediência, do pecado. E aí quem assume o lugar dessa natureza é a natureza do pecado. Então, um homem sem Deus, infelizmente, ele não consegue fazer outra coisa que não seja pecar. Ah, pastor, depois que eu entrego a minha vida a Jesus, eu não vou pecar mais? Não é bem assim. Mas você vai ter uma força para resistir de viver na prática do pecado. Uma coisa é eu cometer um erro, eu errar. Outra coisa é eu viver na prática do erro, constantemente. Então tem muita diferença. Uma coisa é o cara jogar uma peladinha final de semana. Ele não é jogador de futebol. Outra coisa é o cara viver profissionalmente e jogar bola todo dia, só para te dar um exemplo. Tá bom? Então, essa mudança de natureza foi o que aconteceu no nosso interior. Nós estávamos numa condição de morte espiritual, com a natureza do pecado reinando. A gente vivia nessa prática aqui. Mas Deus, ele efetuou essa transformação, como está aqui no verso 4. Eu vou fechar com isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, ele vai repetir a nossa condição, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Muito legal. Salvação é isso. Salvação é receber de Deus a vida espiritual, e isso só é possível em Cristo Jesus. E mais para frente eu vou te explicar por quê. Então foi essa mudança que aconteceu. Saímos de uma condição de morte espiritual para uma condição de vida espiritual. Saímos da condição da natureza do pecado, éramos por natureza merecedores da ira, para recebermos a natureza de Deus habitando no nosso interior. Então essa força da mudança interior é a força da sua nova natureza. Tudo que nós precisamos é isso, a força da nossa nova natureza, da nossa vida espiritual. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração, deixa teu like, teu comentário no próximo vídeo. A gente continua. Deus te abençoe, no nome de Jesus.